Beleza. Olá para todo mundo, boa tarde, sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes à 19ª edição da Cine BH. A Universo Produção tem o prazer de recebê-los aqui e dar continuidade à programação com o painel do Seminário Internacional Brasil Cinemundi, que integra a programação da 19ª Cine BH, Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, 16º Brasil Cinemundi, Encontro Internacional de Coprodução, o evento do cinema de mercado do cinema brasileiro, com o tema Audiovisual em Transformação, Inovações, Desafios e Caminhos para o Futuro. Este painel abordará a rápida evolução das tecnologias digitais, como a inteligência artificial, realidade virtual e blockchain, vem transformando profundamente todas as etapas do audiovisual, da criação à produção, do financiamento à distribuição. Essa revolução tecnológica abre espaço para novos modelos de negócio, amplia o acesso ao conteúdo e contribui para a diversificação das narrativas. Ao mesmo tempo, impõe desafios éticos, legais e sociais, especialmente em relação à proteção dos direitos autorais, à sustentabilidade da cadeia produtiva e à promoção da inclusão. Nesta mesa, os participantes discutem o impacto das tecnologias emergentes no processo criativo, no financiamento, monetização, os caminhos para a democratização do acesso, os dilemas regulatórios e as tendências que apontam para o futuro da indústria audiovisual. Para compor essa mesa de debate, convido aqui o mediador Marcelo Miranda, jornalista e crítico de cinema. Adriana Yanez, diretora e roteirista de São Paulo, muito obrigado pela presença. Lucas Taidson, professor e consultor em comunicação e inteligência artificial daqui de Minas. Rafael Neumayer, advogado especialista em entretenimento e direitos autorais. Thaís Olivier, vice-presidente da Associação Brasileira de Autores e Roteiristas, a ABRA, de Minas. Informamos que este debate conta com acessibilidade em Libras, reafirmando o compromisso com a inclusão e a democratização do acesso à cultura. Conta também com tradução simultânea português e inglês. Os rádios estão disponíveis na entrada do teatro para quem desejar. Este debate será gravado e disponibilizado no canal do YouTube da Universo Produção. E, rapidamente, agradecer aos parceiros e patrocinadores desta edição, que são a Lei Federal de Incentivo à Cultura, projeto realizado com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, patrocínio Master da Petrobras, patrocínios da Caixa, Rede Mater Dei de Saúde, Itaú, Prefeitura de Belo Horizonte, Codenge, Governo de Minas Gerais, Parceria Cultural do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, a TCE Cultural, Instituto Universo Cultural, Casa da Mostra. Apoios: Palácio das Artes, Circuito Liberdade, Fundação Clóvis Salgado, Governo de Minas Gerais. Cine Santa Teresa, Sala de Cinema do Minas Tênis Clube. A idealização e realização é da Universo Produção, junto do nosso Ministério da Cultura, Governo Federal, do lado do povo brasileiro. Bom, então queria já passar a palavra para o Marcelo Miranda. Muito obrigado a todo mundo mais uma vez pela presença. Está com você, Marcelo. Obrigado, David. Obrigado a presença de todo mundo. A gente está começando com um leve atraso, mas tudo certo também. Sábado, hora de almoço, calor, né? Então, normal. Obrigado pela presença de vocês, especialmente por essa mesa qualificada, de um debate urgente, necessário e todas as palavras possíveis para uma pauta que, em certa medida, vem atravessando os caminhos do audiovisual muito rápido, com avanços e discussões intensas e profundas. Então, todo tipo de encontro que desenvolva pensamentos a respeito disso são importantes, né? Que a gente está falando aí dessas transformações, inovações, tecnologias envolvendo inteligência artificial, generativa e tudo mais. A gente tem aqui uma participação bastante eclética, né, de pessoas de várias áreas ligadas a esse assunto. Então eu pensei da gente fazer um percurso pela mesa e depois abrir para conversa, sem muita, digamos assim, sem ser mais um painel, e sim uma troca de ideias e levantar reflexões a partir, primeiro, das experiências de cada um e cada uma que
diante desse atual cenário e depois, né, de questões, dúvidas, comentários, observações, percepções que eventualmente venham de vocês. Eu acho que seria interessante começar com a Thaís, que a Thaís ela é vice-presidente de uma associação né, de autores, de roteiristas. Então, digamos que talvez seja um impacto muito imediato inicial no trabalho textual de quem trabalha com a palavra. Então, pode ser interessante ouvir, Thaís, o que você tiver a comentar sobre isso. E aí depois a gente vai fazer uma espécie de alternância aqui entre pessoas que estão nesse mercado e gente que está estudando, advogando e refletindo sobre esse cenário, tá? Então é isso. Acho que, Thaís, eu nem vou ficar falando de tempo, só vou pedir que seja relativamente ali um início de observações, de reflexões. A única coisa que eu vou me desculpar desde já com todo mundo da mesa é se eventualmente eu precisar dar uma avisada de tempo, vocês me perdoem, a função de mediação é um pouco de ser mal educado, né? Pedir para as pessoas falarem rápido, assim. Mas eu faço discretamente, tá? Fique à vontade. Obrigado. Olá, boa tarde. Eu sou Thaís Olivier e essa é a minha última semana como vice-presidente da ABRA, a Associação Brasileira de Autores e Roteiristas. Nessa quinta eu assumo a nova gestão como presidente. E aí, como roteirista, é claro que eu trouxe aqui, né, o meu roteiro, está tudo escrito. Inclusive, eu estou invejando, que eu queria ter aqui um teleprompter para poder ler com mais facilidade. E está aqui escrito que é para eu agradecer o convite, então eu gostaria muito de agradecer. É importantíssimo a gente estar aqui como representante dessa classe e saber que a gente tem um lugar na mesa para poder discutir esse futuro do audiovisual e essas novas tecnologias, né, que atravessam tão profundamente os criadores. A ABRA acompanha de perto esse advento da inteligência artificial, que de 2 anos para cá vem revolucionando toda a sociedade, e no audiovisual não seria diferente. E também estamos acompanhando ativamente, né, as discussões sobre o PL 2338 de 2023, que visa a regulação da inteligência artificial no Brasil, que depois o nosso advogado talvez possa falar melhor. Mas, falando como autora e pelos autores, eu vou trazer aqui o Chomsky, que escreveu um artigo no The New York Times sobre inteligência artificial, e ele começou com uma citação que dizia que viver em uma época de grandes perigos e promessas é vivenciar tanto a tragédia quanto a comédia. Eu gosto de começar trazendo referências de pessoas mais inteligentes do que a gente, né? Porque faz parecer que a gente, pelo menos, tem referências, né? Enfim, a gente está nesse momento de transição tecnológica, não é a primeira e não vai ser a última, mas ela vem gerando muita especulação e muito medo, por também estar envolta em uma especulação que ela é financeira. As empresas por trás são hoje empresas bilionárias, que são subsidiadas e que precisam de muito dinheiro, de muito investimento. Então, hoje, ela ainda é uma tecnologia que não se paga e traz, né, muitos discursos falaciosos do que ela realmente é capaz de fazer. E aí, voltando à dualidade que o Chomsky cita, e vendo pelo lado otimista, a inteligência artificial ela é uma tecnologia que veio para ficar. E, como toda inteligência, ela vem para resolver muitos problemas, facilitar processos e se estabelecer como ferramenta. E aí está aqui em itálico, ferramenta. Porém, o que ainda se vende é a ideia de que a IA possa substituir o humano. E eu espero realmente que muito em breve a gente possa superar essa ideia e, enfim, olhar para ela menos como um robô e mais como essa calculadora gigante que analisa possibilidades e faz uma média. Porque é isso que a IA faz. Ela mimetiza a criação humana. E aí, é a última vez que eu vou citar Chomsky, que eu prometo, mas ele diz muito bem, nesse artigo, que a mente humana não é como o ChatGPT, que se empanturra de dados e estabelece uma correspondência de padrões para chegar à resposta mais provável para aquela pergunta. Pelo contrário, a mente humana é um sistema surpreendentemente eficiente e até elegante que opera com pequenas quantidades de informação. Ela não busca inferir correlações brutas entre pontos de dados, mas sim criar explicações. Então, aqui é importante reafirmar que a criação ela é humana. A máquina reproduz o que chamamos hoje de produtos sintéticos. Tá? Então, o que sai da IA não é obra. Hoje a gente já usa esse termo, que é produto sintético. E se ela é capaz de reproduzir isso, é porque ela minerou dados e conteúdos protegidos de forma ilegal, que já vem gerando ondas de processos como o da Anthropic,
que anunciou um acordo bilionário esses dias aí para trás, que ainda não é definitivo, mas abre um precedente importantíssimo a favor dos autores contra essas big techs. Não sei quem está acompanhando, mas esse processo contra a Anthropic foi movido por autores literários que comprovaram a mineração de material pirata no treinamento da IA da Anthropic. Né? A Anthropic é uma grande big tech de inteligência artificial. E aí é importante a gente fazer um parêntese aqui para explicar o conceito do fair use, que só existe nos Estados Unidos. No Brasil, isso não existe. Que permite o uso do material protegido por direitos autorais, visando esse bem comum. A lei americana ela segue o copyright, que é diferente, que o Brasil adota uma lei dos moldes franceses, que é a lei do direito do autor. E essas empresas de IA, elas vêm apelando ao fair use para justificar a mineração desse conteúdo protegido. Porém, o grande pulo do gato nessa história da Anthropic foi a prova do conteúdo pirateado. Porque aí o juiz considerou que ela era responsável por se apropriar indevidamente desses materiais. E aí o acordo que foi anunciado essa semana foi de 1,5 bilhão de dólares. Enfim, um valor exorbitante. Ainda tem um processo que a Disney e a Universal entraram contra a Midjourney por usar imagens dos seus personagens para criar novos personagens. E, mais uma vez, esbarrando nessa questão do fair use. Mas o mais importante aqui é que são empresas gigantes brigando com empresas gigantes sobre a legalidade, né, do que elas estão fazendo. E no Brasil também tivemos um caso recente muito interessante, que foi de um parque em Santa Catarina que informou ao ECAD que não pagaria mais os direitos pelas músicas que eles usavam no parque, porque eles estavam usando esses produtos sonográficos sintéticos desenvolvidos pela Suno, que é uma IA de música. Mas o juiz entendeu diferente e ele soltou numa preliminar que o fato de você usar IA não significa que você não esteja usando material protegido por direitos autorais e conexos. E, portanto, por enquanto, o parque vai ter que continuar pagando ao ECAD. E é nisso que a ABRA, enquanto associação, está focada, que é em proteger os direitos autorais dos criadores. E o que o PL, né, do 2338, aprovado no Senado e hoje na Câmara, inclui de forma satisfatória. Ter esse projeto aprovado no Senado, para a gente, foi uma grande vitória, e a gente está, junto com outras entidades, brigando para que permaneça no texto enquanto está na Câmara. Porque a nossa defesa se quer usar conteúdo protegido por direito autoral, que pague justamente. A importância dessa regulação é também para resolver essa insegurança jurídica que existe hoje, para evitar casos como esse do parque. E até por conta dessas inseguranças jurídicas, hoje as plataformas de streaming têm normas públicas sobre o uso de IA. Algumas delas proíbem de forma integral, e a Netflix foi uma das que divulgou suas normas há alguns meses atrás, estabelecendo onde e como pode ser usado o IA nas suas produções. Embora esse documento não tenha nada sobre o processo de escrita especificamente, né, é muito mais sobre o processo de produção e de pós, mas já é um documento importante, porque para essas empresas e sempre foi importante ter o controle total e restrito dos direitos autorais de suas obras. E, no momento, o uso desse output, né, que o output é tudo que sai da IA, não garante isso a elas. Não existe segurança jurídica. E a inteligência artificial vai ser uma ferramenta indispensável no audiovisual, que é, por si só, uma atividade muito cara. Então, para Hollywood, significa economizar milhões, e para o Brasil é a chance de melhorar nossas produções com o baixo orçamento que nós temos. É sobre otimizar nosso trabalho, mas de forma ética e responsável. Tem que existir o equilíbrio entre o profissional e seu processo de criação, com o modelo de produção que está posto hoje, que é, né, com esse tempo e orçamento cada vez mais limitados. Agora, para finalizar, eu volto a bater na tecla de que é preciso vencer a barreira do especulativo. Citando um caso mais recente, eu não sei quem ouviu, sobre a parceria da Lionsgate com a Runway AI, em que a Lionsgate cedeu todo o seu catálogo para treinar um modelo de IA que prometia maravilhas e que seria para uso interno deles. Eles disseram que seria possível transformar um filme de uma franquia como John Wick em uma versão em anime em poucas horas. Isso foi há um ano atrás, mas nessa semana
justamente nessa semana, foi divulgado que o projeto fracassou. Por enquanto ainda, né, não temos, mas é porque se percebeu que o catálogo da Lionsgate não fornecia dados o suficiente para ensinar a IA a fazer um filme com qualidade. Mas qual que é o tamanho do catálogo da Lionsgate? São 20 mil filmes, né? E chegaram à conclusão que nem o catálogo da Disney seria grande o suficiente para isso. Por isso, eu realmente acredito que a regulação da IA no Brasil é fundamental para a gente já separar o joio do trigo, né? Vão permanecer empresas que se enquadrem nos limites da lei, e o Brasil assumiu uma posição de vanguarda. A gente está discutindo um projeto de lei que é numa hora correta, né? Que isso tem há 2 anos, então a gente está indo junto com a discussão, e é um projeto de lei muito avançado comparado ao que surgiu em outros países. E essa regulação vai permitir que essa tecnologia avance de forma ética e responsável, respeitando os criadores e artistas, porque nós somos, de fato, elementares na criação de obras de qualidade. Enfim. Tá ótimo, Thaís. Muito obrigado pela objetividade também, pelas colocações realmente bastante instigantes, assim. Diego, você consegue baixar um pouquinho a luz aqui para nós? Tipo a metade, assim? Obrigado, viu? Obrigado. Que maravilha. Obrigado. Agora todo mundo já viu a nossa cara, agora está tudo bem. Então, acho que aí agora a gente pode fazer uma alternância. Eu queria ouvir o Lucas. O Lucas está aqui como professor e consultor em comunicação e inteligência artificial, e, ou seja, tem uma vivência dentro aí do que está acontecendo, da pesquisa, do entendimento, da compreensão e também do trato direto, imagino eu, com esse tipo de ação no momento, né? Então, eu queria a gente ouvir um pouco da sua experiência nisso, como é que você está vendo esse cenário, enfim, dentro aí do escopo da nossa mesa. Acho que está desligado. Alô, alô, agora foi. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu preparei uma apresentação, eu não sei se o pessoal lá da técnica consegue ajudar a gente a projetar ali, e eu estou sem o passador, não sei se... Camila, como é que é o esquema? Eu não sei nem o que é um passador. Aqui. É o negocinho de luz. Tá. Vamos lá. Eu preparei uma apresentação e aí vou passar para a Camila, para o pessoal da organização, para eles compartilharem com vocês. Eu sou professor na PUC Minas, no curso de pós-graduação em Comunicação e Inteligência Artificial. Faço doutorado em Comunicação na Federal do Espírito Santo e tenho me debruçado nos estudos de inteligência artificial, plataformização e comunicação. O meu papel aqui é muito trazer para a gente uma visão crítica sobre como a gente tem usado inteligência artificial e como a gente pode usar isso de uma forma mais eficiente e também mais inteligente. Eu comecei a usar inteligência artificial em 2022. Na época, eu era gerente global de comunicação numa organização do terceiro setor em Dallas, no Texas, e a gente trabalhava com mais ou menos 18 países. Então, pensa, fazer comunicação para todos esses países numa linguagem que fosse nativa, a gente não conseguiria fazer isso com a equipe que a gente tinha, né? Infelizmente, eu não falo nem 10 idiomas, então a gente tem um problema aí que a gente pode agilizar com inteligência artificial. E a partir disso é que eu comecei a me debruçar sobre esses estudos, não só sobre o uso da plataforma, mas como a própria plataforma opera. E aí, esse painel, a gente vai falar muito sobre futuro, né, as possibilidades de futuro a partir disso, só que o que define o que vai ser lá na frente são as nossas práticas de hoje. Então, falar sobre futuro é falar sobre agora. E falar sobre um futuro com a inteligência artificial é falar de um futuro colaborativo. Colaborativo entre humano e máquina, entre humanos com humanos e entre máquinas e máquinas. A lógica da cocriação aqui, ela nunca fez tanto sentido, né? Como a Thaís mesmo mencionou, é importante a gente referenciar essas pessoas mais inteligentes do que a gente. Tem uma autora muito famosa chamada Donna Haraway, e ela tem um conceito que chama simpoiese, que é uma palavra super complexa, mas para a gente traduzir de um jeito mais fácil, a gente pode chamar de fazer com. E isso, nas minhas aulas, é o que tem guiado muito a forma como a gente produz e reproduz conteúdo com inteligência artificial. Fazer com diz de uma colaboração, de uma coexistência, de coisas que coexistem e se complementam. Então, o colaborativo é fazer a inteligência artificial trabalhar junto com você, que é humano. E aí você não transfere a sua responsabilidade para a inteligência artificial na hora de produzir
o que você produz, seja um roteiro, seja um vídeo, seja uma foto. E também não é aceitar a primeira resposta que a IA te dá, mas ter um olhar crítico em cima disso para desenvolver uma comunicação que seja mais robusta. E o que eu estou chamando de comunicação pode ser um post de rede social, pode ser um filme, pode ser um roteiro, tudo o que está relacionado a conteúdo. E aqui eu coloquei esse avalanche de IAs generativas para a gente ver que é um universo que não tem fim. E aí, quando você acha que você já viu todas as plataformas, surgem novas, ou aquela que você ficou super fera para editar um vídeo, ela já não funciona mais, porque você descobriu outra, ou automatizou o processo. Então, a gente passa a olhar para essas plataformas, separando quais são as melhores plataformas que me ajudam em texto, em vídeo, em áudio. Então, são várias delas, e ainda aqui nesse landscape, não tem todas as plataformas. Gera uma angústia, e não sei para vocês, mas para mim é muito angustiante você olhar para esse tanto de plataforma e não saber o que faz mais sentido. E não saber como essas plataformas vão estar acopladas no seu dia a dia. Como eu vou trabalhar numa lógica colaborativa, sendo que eu tenho várias possibilidades de colaboração. E aí que é importante a gente olhar para o propósito, por que fazemos o que fazemos, ou qual é o resultado esperado. Então, não ficar só testando por testar e saber que existe, mas colocar isso dentro do seu processo criativo. E com isso a gente precisa pensar em novas formas de criação, produção e distribuição desse conteúdo. Porque a produção do audiovisual, ela não se centra mais numa publicação única ou numa única veiculação de um produto, mas no desdobramento desse produto em diferentes plataformas. E quando a gente produz um produto de comunicação e lança ele em uma plataforma ou na outra, ele tem um impacto direto ou indireto nessas outras plataformas. Se eu faço a produção de um filme, por exemplo, eu posso escolher ou não fazer uma estratégia de comunicação digital em como esse filme entra para as demais plataformas. Isso é uma opção. Outra opção é eu não fazer isso e deixar com que as próprias pessoas que assistem o filme comentem sobre ele. A lógica aqui é pensar quem está guiando essa narrativa. É quem está produzindo ou quem está reproduzindo esse conteúdo? Então, quando a gente fala de uma prática de comunicação, né, quem aqui é formado em comunicação sabe que tinha aquele padrão lá de emissor, mensagem e receptor, mas esse é um padrão que não existe mais há um bom tempo. Né? Assim, a gente produz, reproduz, coproduz, todos são produtores e reprodutores desse conteúdo. E aí isso me faz pensar sobre possíveis vantagens ou desvantagens nesse uso de inteligência artificial, igual eu coloquei algumas ali. Né? Então, a gente tem a democratização do acesso às ferramentas. Então, é muito mais fácil a produção de conteúdo. Mas será que ele é tão democrático assim? Saiu uma pesquisa esse ano que diz que acho que 10 ou 11% da população brasileira ainda não tem acesso à internet. Então, de que democracia é essa que a gente está falando? A gente está falando de um aspecto realmente democrático ou daqueles mais iguais a nós? As pessoas que têm o mesmo tipo de acesso à informação e à tecnologia do jeito que a gente tem. Outro aspecto é a produção de qualidade sem orçamentos milionários, que foi o que a Thaís mencionou. Então, para eu ter um aplicativo no meu celular, a facilidade que eu tenho, eu não preciso ter uma formação técnica para isso. Mas eu preciso ter curiosidade suficiente para desbravar esse aplicativo e saber como um aplicativo relaciona com o outro e eu consigo gerar um filme, ou um curta, ou alguma coisa do tipo. E aí a gente tem outro ali que eu não estou conseguindo ver, mas eu vou pegar aqui agora, que é as plataformas como mediadoras de circulação. E quando eu trato aqui de plataforma, eu estou dizendo não só das plataformas de IA generativas, mas toda e qualquer plataforma. Porque elas passam a girar em torno dessas narrativas de como a gente produz comunicação. E essas plataformas, elas não são neutras. A gente precisa entender que tipo de linguagem se veicula nessa plataforma e como a gente vai encarar isso. E não tem como falar de plataforma sem falar de linguagem. Quando eu faço comunicação no TikTok, no Instagram, eu preciso entender qual que é a dinâmica algorítmica e como as pessoas estão consumindo o conteúdo dentro daquela plataforma. Eu preciso entender de uma linguagem que ela não é só digital e nem é só física. Ela é uma linguagem. E como ela se desdobra nas diferentes plataformas
é o que vai definir como a gente constrói essa narrativa. Por isso que linguagem é poder. Da mesma forma que você precisa entender as linguagens de cada plataforma, você precisa saber como a linguagem do ChatGPT da vida, de todas as generativas, elas foram projetadas. Por que esse aspecto da linguagem é super importante? A gente, brasileiro, a partir do idioma português, a gente faz as nossas consultas na plataforma. Essa plataforma, ela não entende o seu português, ela entende um código. Mas esse código, ele foi programado por alguém que não é um brasileiro, por uma linguagem que é o inglês. Então, tem uma concepção disso em inglês, que é passado por um código e que depois é recebido esse conteúdo em português. Esse aspecto da linguagem, ele vai definir também o tipo de resultado que a gente recebe. Porque se a gente não souber pedir, a gente não vai ter resultado aderente à nossa proposta. Eu tenho vários alunos da universidade que eles falam, professor, mas não está dando muito certo. Quando a gente olha para o processo de criação, é muito mais um pedido e um estilo muito pessoal, faça tal coisa. E às vezes não vai tanto numa voz de comando e não vai específico. Então, tem gente que chama as IAs generativas de como um estagiário, alguém muito eficiente. Na verdade, a gente precisa tratar ele como que ele realmente é. É uma máquina que tem uma capacidade de memória muito maior do que a nossa, mas ele não tem um ponto fundamental, que é o nosso repertório. E aí o desafio de diversificar narrativas, ele está entre esses aspectos aí, de democratização e homogeneização, porque a gente passa a ter conteúdos muito iguais, né? Rede social, por exemplo, as legendas, é muito fácil você conseguir saber quais legendas foram feitas por ChatGPT ou não. Estilo de linguagem da própria máquina, muitos emojis. Então, se você tem um certo tato aí para lidar com a inteligência artificial, fica muito nítido aos seus olhos. O uso do travessão, né? Então, muitos roteiristas e jornalistas comentam, eu não posso usar mais o travessão porque as pessoas estão achando que eu usei o ChatGPT. E não tem um problema em usar, mas o seu papel ele tem que ser também de um curador dessa informação que vem no ChatGPT. Estava conversando com o Rafael um pouquinho antes da gente começar, a gente falou, embaixo lá do ChatGPT tem um disclaimer, né? Essas informações podem não ser tão válidas assim, você precisa fazer uma checagem desses dados. Então, é um desafio fazer diversificar essas narrativas e pensar na construção disso em diferentes plataformas, mas a gente também tem outros desafios importantes que a gente deve considerar e, por vezes, a gente acaba negligenciando eles. O primeiro desses desafios é sobre a autoria e os direitos autorais. Que tipo de informação é indexada no ChatGPT? São informações válidas? Não, são as informações mais fáceis de serem indexadas. Pode ter pirataria, pode ter algum conteúdo que não é validado. Se ele atende minimamente os padrões do Bing, do Google lá para ficar nas primeiras páginas, é bem provável que esses conteúdos vão aparecer também na IA generativa. E aí abre um ponto para a gente pensar sobre a autoria desse conteúdo e a relevância desse conteúdo. Outro aspecto é a inclusão e desigualdade no acesso. Eu acabei de comentar, nem todo mundo tem acesso. E a gente trata muito os nossos iguais de um jeito muito genérico e, na verdade, não é bem assim. Outro aspecto que eu tenho me debruçado muito é sobre o impacto ambiental das IAs generativas no mundo. Eu até trouxe ali para vocês que esse foi o dado mais realista que eu consegui encontrar, que cada consulta feita com a IA gasta, em média, 500 ml de água. Pensa se cada consulta que você faz no ChatGPT, você bebesse 500 ml de água. Aí você consegue ter uma proporção do impacto ambiental. E como é que isso faz sentido? A gente trabalha muito com conteúdo na nuvem, né? É no Drive, está tudo na nuvem. A gente, né, está ali. Mas, na verdade, esse dado ele existe em algum lugar. Ele existe num data center, que precisa de energia para ele operar, e a gente não considera isso. Então, além do gasto principal, que é o gasto operativo, tem o gasto de resfriamento. Então, um data center ele precisa ser resfriado e ele precisa de água nesse processo. Só que essa água ela superaquece, ela precisa ser descartada, e também tem água que se perde, que é a água que evapora. Esse dado ele foi feito, e aí eu até coloquei a referência ali, que é dos professores da Universidade da Califórnia,
eles têm um artigo que chama Como tornar a IA menos sedenta, ou como fazer a IA ter menos sede, pensando em possibilidades de energia renovável e tudo mais. Isso é extremamente importante quando a gente pensa no impacto ambiental do mundo. A gente considera todos os outros aspectos. Falar de pegada de carbono é muito mais fácil, porque a gente já entende isso melhor. Pegada de carbono, efeito estufa, mas e o impacto hídrico? Que a gente não está falando disso. Esse uso massivo e geral de IA generativa, ele ainda passa por muitas transformações. E aí, eu tenho muito uma dúvida, que eu não sei se nós somos a geração de profissionais em comunicação que não entende de tecnologia, essa última geração, ou a primeira que já precisa entender de comunicação e tecnologia ao mesmo tempo. Porque usar a IA faz parte do nosso processo de produção. Então, a gente precisa pensar numa revisão desses processos e numa reestruturação dos modos de trabalho e também do nosso modo de existência. Para resumir essa fala, a gente pode pensar que a gente navega entre o caos e a ordem. No caos, são onde surgem novas ideias, novas possibilidades. A gente tem um caos no meio dessas plataformas de IA generativas. A gente não sabe muito bem para onde está indo, mas a gente sabe que voltar, retroceder, não é uma opção. E a gente começa a pensar numa certa ordem quando a gente consegue organizar melhor todos esses aspectos e eles passam a fazer parte do nosso dia a dia. É bem provável que vocês já tenham usado alguma IA generativa, seja o ChatGPT, seja o Perplexity, seja o Humanos. Vocês já tenham usado, mas talvez ele não faça parte do processo. Ele seja uma ferramenta de consulta e não numa colaboração para uma entrega de comunicação de fato. E aí a gente tem que pensar numa virada de chave que ela começa nessa mudança de mentalidade. O uso de inteligência artificial ele não é só uma ferramenta. Ele faz parte de uma transformação que ela é cultural, porque ela muda as nossas perspectivas. E aí eu trouxe essa obra do Ferreiro, eu tirei essa foto, estava no MASP, e aí eu penso que o futuro, pensar no futuro, ele está na autenticidade do que acontece à margem do que os nossos olhos escolhem enxergar. Nessa pintura aí, o Ferreiro ele pintou ali o pão de açúcar. Na verdade, ele não pintou o pão de açúcar, ele pintou as margens. E ele deixou sem pintar o que a gente sempre olha. E, na verdade, a potência de comunicação, ou essas singularidades locais, ou os nossos próprios repertórios, a gente acaba deixando de lado para olhar uma coisa maior. Então, às vezes, a gente passa a considerar ou olhar uma inteligência artificial como centro do processo, como, na verdade, ela é mais um elemento. Tão importante quanto você, enquanto profissional, tão importante quanto o seu repertório. Aí ela não tem repertório, ela tem dado, ela tem informação, que você precisa fazer uma checagem, uma validação, então não só produzir ou criar, mas co-criar e revisar. Então, daqui para frente, uma perspectiva de futuro, é muito mais pensando em como eu cocrio e como eu faço isso com. Eu vou fazer com ferramentas, eu vou fazer com uma integração ou uma automação, mas numa perspectiva colaborativa, colocando no primeiro ponto o que me torna diferente, que é o meu repertório. Tá. Estou me dando mais tempo, isso é maravilhoso, então. 2 minutinhos. Depois, se precisar, a gente volta. Tá. Então, eu preparei essa fala, eu sou da comunicação, eu não sou do cinema, igual a boa parte, mas quando a gente pensa em cinema, enquanto esse produto audiovisual, existe uma transformação no impacto criativo. Se você digitar no Google, filmes feitos com IA, tem uma série de filmes, de curtas, e como eles são gerados, só que as pessoas não dizem de fato como isso é feito, né? Assim, as pessoas colocam lá como se fosse a coisa mais fácil do mundo, mas na verdade elas englobam diferentes plataformas para gerar um resultado. Hoje, no meu processo enquanto professor, para identificar essas possibilidades de automação na produção de conteúdo multiplataforma, a gente não pensa só em usar o ChatGPT ou usar uma outra
uma outra inteligência artificial, mas pensa muito a partir do negócio, né? Assim, a gente pensa qual que é o propósito, a partir desse objetivo a gente traduz como objetivo de comunicação, o que a gente quer, e a partir disso define um plano de ação. E dependendo do projeto, a gente não vai usar o ChatGPT, a gente vai usar o Maritaca. Alguém aqui conhece o Maritaca? Eu acho que ninguém conhece o Maritaca. Uma pessoa conhece o Maritaca. Para quem não sabe, Maritaca é como se fosse o ChatGPT, mas ele é brasileiro. Então, ele é programado em português. Ele é feito de brasileiros para brasileiros. Vamos dizer assim que fica mais fácil. E a gente pensa muito nessa perspectiva de o que vem de fora é melhor ou é mais robusto. Talvez seja a nossa síndrome do patinho feio, né? De tudo que é americano e da Europa é melhor. Eu já trabalhei em alguns países na Europa, já trabalhei nos Estados Unidos. No último ano, nos últimos 6 anos, trabalhei numa agência internacional. E o brasileiro, é uma das maiores potências em comunicação e criatividade. Então, a gente deveria se colocar muito mais como protagonista e como a gente produz esses conteúdos usando a inteligência artificial a partir da nossa perspectiva do sul global, considerando a possibilidade de mídia e de plataforma que a gente tem daqui para o mundo e não do mundo para cá. Obrigado. Lucas, muito obrigado. A gente teve duas pessoas da comunicação, eu tive um choque de comunicação, porque quando você jogou a tela do obrigado, eu não vi. E aí você deu uma pausa, eu falei, vou pedir só mais 2 minutos para ele terminar, mas você estava terminando, então, muito obrigado, na verdade. Você tinha terminado quando eu achava que você não tinha terminado. Obrigado mesmo. E, gente, ótimas colocações. Nossa, acho que a gente pode ouvir a Adriana, a gente faz essa dobradinha, né? Uma pessoa diretamente ligada ao trabalho com a letra. A gente ouviu agora o Lucas, que está pesquisando isso. A gente vai ouvir a Adriana e depois fecha com o Rafael, que está trabalhando na parte do direito. E a gente vai ter um bom panorama desse cenário e a gente pode abrir para perguntas, depoimentos. Às vezes alguém tem algo a acrescentar sobre o assunto, ou tirar dúvidas, ou consultar, etc., aproveitando essas presenças aqui. Por favor, Adriana. Obrigado. Tá ligado. Só que eu vou aproximar um pouquinho mais. Tá. Obrigada pelo convite de estar aqui. Eu venho de um repertório, sou diretora e roteirista. Eu tenho um trabalho há mais de 15 anos com documentários, na verdade, e mais com documentários ligados a direitos humanos e justiça social. Então, acho que eu estou falando de um lugar diferente, né? Então, compondo aqui um pouco, eu trouxe alguns pensamentos assim para trazer outras perspectivas também de olhar para essas questões. Trazendo um pouco de história, né, que é a minha função, o meu último documentário chama As Primeiras, não sei se vocês já ouviram falar, ele estreou em Tiradentes no ano passado, e é um filme que retrata um grupo de amigas, são um grupo de mulheres, de 6 mulheres do subúrbio do Rio de Janeiro, que tem lá seus 60 anos e que formaram a primeira seleção feminina de futebol do Brasil. Em 88, elas foram para a China, num torneio experimental. Em 91, elas foram para a primeira Copa do Mundo feminina, né, que aconteceu no mundo. Essas mulheres vivem nesse subúrbio ainda, elas vivem como pedreiras, vendem salgado, um carrinho de salgado na rua, tem ali seu trailerzinho e vende uma bebida para a comunidade, Uber e tudo. Então, elas não tiveram nenhum reconhecimento, não ganharam nenhum dinheiro com essa contribuição que elas tiveram na história do esporte, né? Belo filme, viu? Fica a recomendação. Obrigada. Bom, e aí, como é que disso... Primeiro, eu só queria acrescentar assim, que vocês devem ter acompanhado, essa semana teve uma tragédia muito difícil. Desculpa. O Luiz Ferraz, que foi vítima desse acidente aéreo, é o produtor do filme, e ele que surgiu com essa ideia de a gente fazer, pela primeira vez, um documentário sobre as pioneiras, antes de a gente encontrar essa história, tal. Então, enfim, fica aqui minha homenagem, né, ao produtor do filme, ao Luiz, que foi vítima desse acidente. Soluço. Mas, voltando um pouco e trazendo algumas reflexões, né, sobre essa trajetória de como fazer filmes e como o documentário
pode pensar, né, a inteligência artificial generativa e como é que poderia se valer dessa ferramenta, né? Como todo mundo disse aqui, a inteligência artificial parece uma grande mágica, mas ela é só uma ferramenta. E aí, refletindo sobre isso, eu tenho acompanhado bastante o trabalho, né, a literatura dessa filósofa que é a Saidiya Hartman, e ela fala bastante da fabulação crítica. Né, o documentário ele é muito mais do que uma informação, como algumas pessoas gostam de entender, né? O ChatGPT e a combinação de padrões e a combinação de dados é uma informação. No meu entendimento, né, um filme, uma história, uma narrativa é muito mais que uma informação. Então, o documentário também traz essa oportunidade, né, essa possibilidade de fabulação. E a fabulação crítica, que a Saidiya Hartman fala, é um método que combina pesquisa histórica rigorosa com imaginação narrativa para preencher os vazios e as omissões dos arquivos oficiais, sem perder o compromisso com a verdade histórica. É uma forma de escrever ou filmar, né, aqui no nosso universo, o passado, quando o arquivo calou ou deformou as vidas de pessoas marginalizadas. Então, eu fico imaginando isso, né? No filme, a Copa Feminina de 1991 sequer foi filmada, porque não existia um interesse, né? Um mínimo interesse pelo futebol feminino no momento. Então, se a gente pensar na ferramenta de IA generativa como uma possibilidade de fabulação crítica, né? Muito dentro, claro, né, de dados e pesquisas e tudo isso, a gente tem aí uma ferramenta que pode ser muito poderosa, como tem vários documentários que vêm fazendo isso, né, trazendo dispositivos para essa fabulação, mas eu vejo aí a IA generativa como uma ferramenta interessante para pensar, né, essa fabulação crítica, ela parte da constatação de que os arquivos são parciais e produzidos por relações de poder. Não apenas falta informação, mas há violência e silenciamento na própria produção do arquivo. Então, é uma estratégia para reconstituir possibilidades plausíveis a partir de pistas fragmentárias. O objetivo é recuperar subjetividades que a história oficial apagou ou objetificou. A fabulação crítica busca a restituição simbólica, quer dizer, da voz, personalidade e agência a quem o arquivo reduziu a rótulos, números ou silêncio. Então, pensando nesses arquivos, nessas histórias que foram silenciadas e apagadas, pensando no documentário, por exemplo, A Imagem que Falta, né, sobre aquele genocídio em Camboja, que o realizador, então, busca ali, né, reconstituir toda essa história, essa memória que foi apagada. Eu penso que eu vejo com bons olhos esse aspecto, né, da IA generativa como possibilidades. Ao mesmo tempo, eu penso um pouco sobre essa questão da autoria, né, de escrever histórias, né? Então, eu estou nesse lugar também de roteirista, pensando sobre isso. A gente sabe que não existe tecnologia neutra, né? Que cada tecnologia, cada inovação carrega escolhas políticas e éticas. E que a IA, como foi falado aqui algumas vezes, que a IA usa padrões aprendidos, né? E tem uma mão de obra humana pesada para alimentar a IA, contratada por empresas de tecnologia do norte global. Então, empresas que vendem um software que a gente compra de IA, pensando, né, um software de tecnologia de IA, e, na verdade, muitas vezes, isso tem 80% de mão de obra humana de uma empresa da Inglaterra que está contratando mão de obra de Bangladesh e do Quênia, que vão alimentando esse IA e criando esses bancos de dados para IA aprender esses padrões, né? Então, a gente também, eu acho que uma pergunta fundamental aqui que precisa ser colocada não só o que a tecnologia permite fazer, mas a serviço de quem ela está sendo usada. Acho que essa é uma pergunta fundamental. E aí, voltando um pouco para essa questão da autoria, né, a IA ela não cria nada, né, ela imita. E acho que cada vez mais ela está avançando, né? Como o Lucas falou, assim, desses
esses vícios que a IA tem de textos, que às vezes a gente bate o olho e fala, isso aqui foi IA, né? Realmente a gente consegue reconhecer muito bem. E imagens também, né? Quando a gente pensa em imagens, em textos, a gente ainda vê muito bem. Mas a maior probabilidade é que a gente pare de conseguir reconhecer com facilidade, porque cada vez mais esses padrões vão ensinando e a gente vai imputando cada vez mais informações. Então, você escreva um texto, um conto de Clarice Lispector. Daqui a pouco a gente vai confundir mesmo se foi a IA que escreveu ou se foi um humano que escreveu. Acho que a gente está muito perto disso, ou em algum limite já estamos nesse lugar, né? Dependendo da pessoa que lê ou que assiste alguma coisa. Mas acho que a reflexão que eu gostaria de colocar aqui, que eu tenho pensado, é que a gente começa a correr o risco de ficar preso num passado, assim, né? Delegando a nossa capacidade para uma máquina, para ela trabalhar com o repertório que nós mesmos acumulamos e passamos para ela. Então, cada vez mais a gente vai passando, alimentando essa máquina e delegando. Então, também a nossa consciência crítica, né? Acho que a gente vai perdendo a nossa capacidade de imaginação moral, política e estética quando a gente delega às máquinas a criação. E acho que a gente está fazendo isso num momento em que, mais que nunca, a gente está precisando inventar coisas inéditas. Não só a gente precisa de uma máquina que reprograme ou que recombine ou imite as coisas que a gente está ensinando para ela, mas que a gente precisa mais que nunca inventar coisas novas, né? No momento em que a gente está lidando com desafios como apenas um colapso ambiental ou ascensão do fascismo no mundo. Então, a gente precisa criar novas coisas, né? E ter realmente essa ferramenta no lugar onde ela nasce para estar, assim. Então, chegando ao fim aqui das primeiras reflexões, assim, eu coloco essa pergunta que é assim: se a tecnologia promete democratizar, né, que é o que a gente está falando aqui, quem realmente ganha voz, né? Quem continua invisibilizado, pensando nas histórias, na injustiça social, porque o futuro do audiovisual, ele definitivamente também é uma disputa de poder, né? A gente está falando de disputa de narrativa, que histórias vão ser contadas? Acho que mais do que essas ferramentas que a gente vai continuar usando, quais histórias vão continuar sendo invisibilizadas e quais são as histórias que a gente não pode esquecer, né? Então, eu acho que o futuro não vai ser definido como essas ferramentas ficam cada vez mais avançadas e parecidas com a capacidade humana, mas pela nossa capacidade de usar essas ferramentas para sustentar memória, dignidade e justiça. Muito obrigado, Adriana. Muito obrigado pelas palavras, pela colocação, pela lembrança da tragédia que aconteceu, né, que a gente presta tributo. E acho que a gente pode fechar aqui com o Rafael, que vai trazer essa perspectiva do direito. Eu imagino que seja um desafio muito grande lidar com tantas novidades. Como é que você lida com isso juridicamente? Já era uma discussão até hoje sobre como o direito lida com questões da internet, das tecnologias. Imagine agora que, de repente, entra um novo personagem, que é a inteligência artificial, essa imagem de um super hipercomputador com todos os dados do mundo, podendo interagir e lidar diretamente com a gente e, obviamente, tocando em pontos muito importantes sobre direitos autorais e tudo mais. Então, por favor, Rafael, fique à vontade. Pois é, Marcelo. Estão me ouvindo aqui? Aperta aqui. Oi. Não, ainda não, dá licença. Estão me ouvindo? Eu vou desligar. Pois é, Marcelo. Minha vida estava tão fácil, sabe? Eu dou aula de direitos autorais há 21 anos, né? Então, parecia tudo resolvido. Estava resolvido para o fim da vida. A aposentadoria estava garantida dando aula e eu acho que eu fiz algumas variações assim dos meus slides desde o início até hoje, sabe? Mudei do PowerPoint para o Prezi, para outras tecnologias, mas basicamente os slides eram os mesmos, sabe? Então eu estava sempre participando dos festivais para falar conceito de quem é o autor, direito patrimonial, direito moral, domínio público, era muito tranquilo, sabe? E uma grande assunto que tomou pauta aí entre os autoralistas há alguns anos foi quando um macaco tirou uma selfie, né? Porque ali foi uma grande revolução teórica do direito autoral, porque a gente tem aquela percepção de que autor é a pessoa física, a pessoa natural,
e de repente a gente teve um animal, um primata ali tirando uma foto. E aquilo foi uma grande revolução que chacoalhou ali toda essa lógica do direito autoral. E coisa de 4, 5 anos para frente, a gente tem robôs agora pintando com tinta a óleo, efetivamente quadros inspirados em estilos de artistas, e artistas, inclusive, que aceitam isso e têm modelos de parceria com a máquina. Então, é realmente um grande arcabouço de repensar todo o direito autoral, né? Eu diria que a inteligência artificial ela tem o potencial de abalar bastante a própria lógica da propriedade intelectual, da forma como nós concebemos. E eu diria que, inclusive, esse impacto da inteligência artificial ele está numa magnitude parecida com o próprio reconhecimento do direito de autor, né? Que, obviamente, a humanidade ela sempre foi criativa, ela sempre criou obras, né? Inclusive pinturas rupestres, mas não havia efetivamente uma proteção garantida por lei, né? Não se reconhecia isso como propriedade. Pensava-se em propriedade material, né? A gente tinha efetivamente bens ali de posse e de propriedade das pessoas e houve com muita luta, o reconhecimento, a partir do momento que foi possível você reimprimir, especialmente textos literários, né, houve esse reconhecimento da existência de um direito. E todo um novo universo foi constituído a partir dessa premissa de que o autor, e depois os intérpretes, décadas depois, os atores também, com seu reconhecimento dos direitos conexos, da Convenção de Roma, houve então esse grande respaldo legislativo decorrente de muita luta para esse reconhecimento, e inclusive com o afastamento daquela tese de que pessoas jurídicas poderiam ser autoras, né? Então nós conquistamos ali o status de obras têm que ser obras humanas. E de repente nós estamos diante de um cenário que eu concordo com o Lucas no sentido de que voltar, retroceder não é uma opção. Eu acho que isso é inviável de fato, não tem como lutar contra essa avalanche de propriedade de inteligência artificial que está nos arrebatando, e temos essa reflexão de que, né, trazida pela Adriana, no sentido de que a IA não cria, ela imita, né, ela de fato é artificial, como a Thaís coloca, mas muitas vezes aos olhos do público isso é indiferente, né? Acho que isso que é uma realidade, tá? A gente sabe o processo de criação de um design gráfico feito por IA é diferente de você contratar um designer gráfico. Mas, no final das contas, a pessoa que recebe o seu cartãozinho numa feira de negócios não vai saber exatamente se foi ou se não foi feito por inteligência artificial. Então, embora seja importante a gente reconhecer que é algo artificial, o resultado prático talvez nem seja tanto. Então, é uma mudança realmente tão significativa, a meu ver, como o próprio reconhecimento dos direitos autorais. E isso é um grande divisor de águas, a ponto de... Existe, claro, a grande pergunta do momento, talvez até já está um pouco defasada, é quem é o autor de algo que foi criado por inteligência artificial? É a empresa do norte do mundo que efetivamente desenvolveu aquela tecnologia? É a pessoa que escreveu o prompt? Quem que é o autor? Tem ou não tem autoria? Só que eu estou visualizando para o futuro, talvez não tão distante, uma reflexão maior que é não quem é o autor de uma obra criada por inteligência artificial, mas quem é o autor depois da inteligência artificial ter tomado efetivamente essa relevância que a gente tem na sociedade. Eu acho que a própria figura do autor ela é impactada. E então eu acho que pode haver um repensamento profundo e imediato do próprio direito autoral. É uma realidade, o mundo consome esse tipo de obra e eu trabalho efetivamente na indústria criativa, especialmente na assessoria de produções audiovisuais, e isso é uma discussão diária. Todo dia eu recebo e-mails. Eu posso usar a inteligência artificial para fazer um set dressing, eu posso usar isso para criar a logo de uma corporação policial fictícia. Não tem muito como a gente evitar isso acontecer, e acho que isso tem a ver com a fala do Lucas também, é uma coisa para a gente reconhecer. Existem esforços, obviamente, de tentar minimizar um pouco o impacto, especialmente nas classes já constituídas de autores, mas é algo a se ver, como que vamos lidar com isso efetivamente no futuro.
E aqui eu acho que existem duas frentes, portanto, nessa discussão da inteligência artificial. Acho que existem dois sujeitos que sempre vão ser os sujeitos clássicos do direito autoral: quem cria e quem usa. Então, são interesses, de certa forma, contrapostos, né? São interesses opostos. Quanto mais proteção se garante a quem cria efetivamente uma obra, mais difícil é o acesso àquela obra pelo usuário. Então, a gente sempre vai entender ali as forças políticas, de certa forma, se dividindo entre essas duas frentes. E do lado do criador, eu sou um advogado de direitos autorais, então, naturalmente, eu sou um profissional que cuida, que trata efetivamente da proteção do direito de autor, do reconhecimento disso como uma propriedade. Mas eu entendo que é um processo absurdamente complexo, né? Nós temos, sim, o projeto de lei mencionado pela Thaís, né, 2338, a gente tem várias frentes no mundo todo, como na União Europeia, o Parlamento Europeu tentando definir bem essa regulamentação para proteger os criadores, mas é algo tão difícil. Eu não tenho muito uma visão daqui a 10 anos como que realmente isso vai estar sendo tratado, sabe? Essas percepções de que a gente vai conseguir efetivamente, por meio de um processo legislativo, criar mecanismos justos de distribuição adequada de remuneração entre todos os autores que foram, de alguma forma, utilizados na mineração de dados, na hora desse input das plataformas. É como se fosse um ECAD, só que 100 vezes mais complexo, né? Ou então um Spotify, que lutou muito para conseguir estabelecer uma lógica de pagamento dos compositores, só que é um Spotify com músicas criadas na hora. Então, perceba que é também 100 vezes mais complexo de se definir quem que recebe, quem que não vai receber. Claro que a gente tem situações muito óbvias, né, na perspectiva de quem cria. Então, por exemplo, essa discussão toda, faça para mim uma foto da minha família no estilo dos estúdios Ghibli. No output e no próprio prompt fica muito evidente que houve ali um aproveitamento parasitário, por assim dizer, de um estilo artístico. Mas espera aí, Rafael, proteção de estilo, a lei de direitos autorais não garante. É verdade, nós temos decisões do STJ no sentido de que o estilo por si só não é protegido. É complexo para burro esse negócio. Fazer essa regulamentação e depois, uma coisa é conseguir efetivamente aprovar uma lei federal nas duas casas legislativas, com sanção presidencial, mas colocar na prática isso para funcionar é extremamente complexo, né? Eu já fiz muita defesa de PLs ao longo dos tempos, inclusive acho que em 2014, sobre flexibilização do direito autoral, falava-se muito da reforma agrária do direito autoral, mas são projetos de lei que não seguiram adiante, né? Justamente nessa dicotomia entre o usuário, que quer mais flexibilização, e o criador, que quer mais proteção. Eu me aprofundei um pouco num estudo jurídico encomendado pelo Parlamento Europeu sobre essas possibilidades de se obrigar as plataformas a criar formas de remunerar esses autores. E lendo a fundo, inclusive, as conclusões, lá fica muito evidente a complexidade. Eles se aprofundaram muito nessa questão. É extremamente difícil porque exige-se muito de transparência das plataformas. Mas claro que é por isso que a gente está batalhando e é necessário, é indispensável a gente ter uma regulação no Brasil na forma de uma lei, mas eu fico um pouquinho pessimista no sentido de como que nós vamos realmente colocar isso para funcionar no futuro, né? Se você pensa, por exemplo, a regulamentação do VOD, que já está há tantos anos em discussão, e ela é extremamente simples. Basicamente, a gente quer... Isso tem também a ver um pouquinho com o futuro do audiovisual, que é o tema da nossa... A gente está falando muito de propriedade intelectual, mas a gente tem outras coisas, né? A regulamentação do VOD, basicamente, são duas coisas muito simples. A gente quer uma cota de tela de conteúdo brasileiro independente dentro das plataformas de streaming, então gerando efetivamente essa busca por conteúdo independente dentro das plataformas, o que hoje não existe, essa regra, diferentemente da lei da TV paga, por exemplo, e a gente quer que essas plataformas paguem uma contribuição chamada Condecine
para que se possa alimentar efetivamente o mercado, especialmente independente, como a TV paga faz depois de muita batalha. E são só essas duas coisas. E o lobby, a complexidade de se aprovar, acho que esse ano sai, se tudo der certo, mas é uma luta inglória e com chances de funcionar, porque é muito objetivo, é número, é matemática, né? Você vai ter ali um número X de horas que tem que ser atendidos com conteúdo brasileiro independente, e você vai ter que recolher provavelmente algo entre 6% ou 3% do faturamento bruto das plataformas do Brasil para investir no fundo setorial do audiovisual e alimentar, assim, a cadeia do audiovisual independente. Agora, uma lei, um projeto de lei que trate efetivamente de como identificar o que foi usado na mineração de dados, de plataformas, né? O Lucas acabou de introduzir uma plataforma que eu não conhecia, que é brasileira. Eu falo, nossa, cada dia aparecem novas e novas e novas plataformas, né? Às vezes, numa garagem, tem alguém criando um sistema que vai ser inovador. É extremamente complicado a legislação tentar seguir esse avanço. A nossa lei de direitos autorais, ela é de 1998. Ela não menciona a internet. Né? Se você se projetar no tempo, o que você estava fazendo em 98, né? Como que era a internet de escada, com aquele barulhinho, etc. E tal. A lei nem menciona a internet. E ela tentou-se atualizá-la de uma forma mais robusta, não conseguimos atualizar. Então, a gente tem quase aí 30 anos de lei, e realmente, quando vem uma inteligência artificial como essa, eu não sei se a legislação vai conseguir efetivamente acompanhar. Mas a gente tem que estar sempre batalhando por isso. Na perspectiva do usuário, e aí eu lido muito com isso também, muitas, né, produções audiovisuais, produtores audiovisuais, que têm cada vez mais utilizado, o que eu percebo é, elas têm usado, mas elas ficam um pouco com ressalvas, e alguns cuidados têm que ser tomados. Né? Por exemplo, aí trazendo já para um lado prático, né, eu assessorando efetivamente produções audiovisuais, o cuidado de você conhecer os termos e condições de uso das plataformas para saber se realmente você pode colocar aquilo no seu filme. Né? Então, por exemplo, eu tenho que compor um grande painel como um fundo de uma cena importante da minha obra, eu posso usar? Toda semana a gente recebe 1 ou 2 vezes essa consulta. E aí a gente estuda os termos e condições de uso da plataforma, e o primeiro filtro é esse. Olha, ela aceita isso? Você tem certeza que você vai poder fazer essa finalidade? Primeiro filtro. Segundo sugestão, que é um filtro que a gente faz, é, ok, receba, use os seus prompts de uma forma muito sofisticada, como naturalmente você vai fazer, mas faça também interferências ao máximo nesse material, para que você, eventualmente, evite coincidir com o material pré-existente, eventualmente ter uma acusação de plágio. Então, não receba o material e leve ele imediatamente para a película cinematográfica. Você pode, por exemplo, no caso de obras musicais, né, incidentais, o compositor, o trilheiro, mexer nessas obras é uma sugestão interessante para se evitar riscos. Aí já é uma discussão do advogado dando orientações para as produtoras, que aí seriam as usuárias, efetivamente, desse conteúdo. Algumas perspectivas de futuro, Marcelo, que a gente tem observado, essas questões, porque a gente fala muito do direito autoral, mas tem também um impacto muito grande nos direitos da personalidade. Os artistas intérpretes, inclusive modelos e manequins, né? Não é somente os roteiristas, os designers gráficos, os artistas plásticos e os compositores musicais que são impactados. Já há efetivamente atores, atrizes, que a gente chama no mercado de talentos digitais. Mas espera aí, então vai ter que ser feita também uma análise da mineração de quais atores foram usados para criar aquela personagem. Esse aqui lembra muito o Champagne, esse outro aqui o Robert De Niro, esse outro aqui o Wagner Moura. E vamos começar a pagar para esses artistas também. É uma coisa, isso que eu falo, a complexidade de colocar essa questão na prática. E o que eu já vejo, já tive discussões com agências de talentos, né, que são muitas hoje em dia, no sentido de agenciar talentos digitais. Então, assim, eventualmente, produtoras interessadas em colocar em obras audiovisuais um determinado talento digital que já fez um certo sucesso na internet. Eu queria essa personalidade no meu filme. Então, negocia-se com o talento. São coisas que eu acho que a gente vai observar, assim como acontece efetivamente com atores e atrizes reais, de carne e osso. Acho que isso é algo que pode também impactar o mercado. E eu não sei quanto tempo que eu tenho, tá? Só para a gente, então, aí caminhar para a finalização. Outra coisa é a
preocupação dos atores em relação à perenidade, né, do uso da sua imagem. Então, hoje é possível você tornar os atores mais jovens. Sempre tem, na pós-produção, agora, alterações, adequações, às vezes sutis, às vezes nem tanto, usando inteligência artificial. As agências de talentos, elas já introduzem cláusulas bastante limitadoras em relação a isso, mas isso é objeto de negociação, né? A gente teve caso Elis Regina, a gente tem outras situações que é possível reviver pessoas já falecidas, e tudo isso está na ordem do dia de quais são os pontos de atenção desse nosso futuro. Ou seja, acho que para eu concluir, eventualmente também dar um gancho para o Marcelo, que acho que tem um pouco a ver com esse nosso painel, a gente está falando aqui sobre audiovisual em transformação, inovações, desafios e caminhos para o futuro. Eu acho que existe, sim, o caminho da regulamentação, da regulação, que é um caminho árduo, difícil, cheio de lobby, burocrático e fácil da gente ser enganado no meio do caminho. Existe o caminho de você regular contratualmente numa produção, como uma agência de talentos, protegendo ali os seus clientes, mas eu acho que o que mais talvez vai fazer a diferença, pensando no futuro, é como que nós dessa área, nós envolvidos com produção audiovisual, que é o tema do nosso evento, vamos lidar com isso. Seria possível estabelecer uma conduta, entre aspas, ética, no sentido de se priorizar o talento humano? Será que a gente vai ter obras com um selinho 100% humano no futuro? Será que haverá, por parte da Ancine, editais, ao invés de indutor regional, ou induções por questões de gênero, vai ter, olha, a gente vai botar mais dinheiro em obras que não façam uso de inteligência artificial. Existem esses caminhos todos que, de certa forma, estão aí colocados para que a gente repense a nossa posição em relação à inteligência artificial. Acho que é os humanos cuidando dos humanos. Como é que nós vamos lidar com os roteiristas? Como é que as produtoras vão tratar os atores, né? Quais são os cuidados, mas que haverá efetivamente abusos, sim. Se a gente conseguir, como uma classe una, obter ali uma postura um pouco mais ética, talvez esse seja o caminho de a gente proteger os interesses dos profissionais e também dos usuários desse tipo de tecnologia. Maravilha. Maravilha, Rafael. Obrigado pelas colocações. A gente esperando nos editais da Ancine o peso 2 para a altura humana. Né? Bom, mais do que para mim, eu passo para vocês que estão aqui. Imagino que haja muitos pensamentos a respeito disso. Então, se alguém tiver alguma colocação, pergunta, comentário, dúvida, observação, qualquer coisa que queira contribuir, vai ser bem-vindo. A gente tem um microfone, é só levantar a mão. Alguém quer começar? Não fiquem tímidos. Aqui, isso. Ali, Gabi, fazendo favor, tá? Somos todos. Nesse assunto, somos todos. Bem, eu tive experiência com IA, eu até chamo a IA de IA. Né? É uma velha caduca, tem 70 anos que existe inteligência artificial, e a minha experiência anterior foi em 2000. Eu tive um projeto nessa área com um hacker virtual. Mas dentro do que a gente está conversando aqui, tem um aspecto que primeiro que a inteligência artificial foi uma forma que as Big Techs encontraram, o advogado aí sabe bem disso, todos sabemos, de se apropriar de todo conhecimento produzido sem pagar direito autoral. Esse é o ponto. Inclusive, a inteligência artificial, os algoritmos, eles têm acesso ao conteúdo que você está produzindo, basta o seu computador estar conectado à rede. Ele não precisa nem estar sendo publicado. É isso que acontece. E aí tem um ponto que o aspecto da estagnação do pensamento, que é uma consequência óbvia, né, que quando você tem uma sociedade que está hoje com uma obsessão de absolutamente para tudo usar IA, inclusive tem que parar de perguntar bobagem na internet, senão acaba a energia e a água. Né? Mas o fato é que essa questão da criatividade, a IA funciona para a parte técnica, para você, e é a inteligência humana que programa o algoritmo.
Então, você só vai conseguir usar essa tecnologia de forma que ela vai, de fato, ser criativa, quanto mais conhecimento, e absolutamente não só o conhecimento teórico sobre o que você está ali produzindo, da história, das narrativas que você vai construir, no caso de um roteiro, mas você tem que ter também o conhecimento lúdico. Eu estou falando disso porque até eu fiz uma mesa em Tiradentes, na Feira Literária, eu incentivo a leitura na era da inteligência artificial. E tem um fator que é o fator mais perigoso da IA, você que é professor, está trabalhando com isso, acredito que talvez concorde, que é o mito de que as pessoas precisam ler menos e buscar menos conhecimento, porque hoje em dia você tem a IA, e é o contrário, né? Só não vai ser segregado do ponto de vista intelectual, social, econômico, se a sociedade perceber isso e não cair nessa armadilha de se reduzir, se diminuir o índice de leitura, porque você só usa a IA a seu favor se você tiver muito conhecimento sobre o que você está tratando e, mais ainda, se você tiver tido a oportunidade de ter desenvolvido o seu poder, né, de cognição com o uso da inteligência, aí no caso através da leitura desde criança, para que você possa ter o aspecto da inovação, né? Como estava falando do filme que você está fazendo, né? A IA pode possibilitar uma coisa maravilhosa em relação ao filme, né? Você pode ter diferentes partidas de futebol ali que você pega a narrativa dela do áudio, porque não teve transmissão de TV, não foi gravado, mas tem as partidas transmitidas por rádio, e você pega várias partidas transmitidas por vídeo e produz os vídeos delas através de IA, e pega esse áudio que você tem a partir do padrão do que as outras narrativas construíram, que já tinha áudio e vídeo, e gera um vídeo possivelmente até bem próximo do fiel, mas para isso você precisa o quê? Ter o conhecimento do que aconteceu nas partidas, né? E aí, quanto à questão da criatividade, tem um aspecto que o risco dele ser menor, né? O plágio está aí o tempo inteiro, sempre esteve. Hoje em dia eu considero que até o plágio é mais difícil, que é o fato de que você vai trazer, você fala lá, não, você faz um roteiro ou fez um poema, diz, não, me faz esse poema aqui, a Antero de Quintal. Né? Você vai lá no seu prompt e pede para ele adaptar a Florbela Espanca, a Fernando Pessoa. A IA vai te dar uma coisa muito parecida. Mas, no caso da obra de arte, quando você trata de pegar um autor, o aspecto de tudo que ele produziu não traz a experiência de vida dele. Tem um volume imenso de informação subjetiva que foi vivenciado para aquela pessoa exercer e chegar àquela solução criativa que ele deu ali, que IA nenhuma jamais vai acontecer. Então, eu penso que a questão do direito autoral é o grande desafio, né? Mas, quanto a essa temeridade, passa principalmente pelo aspecto da leitura não ser, do conhecimento não ser levado a segundo plano, achando que a IA resolve tudo. E aí, novamente, só para concluir e fazer a pergunta que eu quero fazer, qual é o divisor de águas, né, que vocês enxergam para que, de fato, a IA seja ferramenta e não uma coisa que venha a provocar essa estagnação do pensamento, né, e da produção de conhecimento. Qual o seu nome? Desculpe. Obrigado, Luiz Carlos. Obrigado pelas colocações. Acho que o Lucas pode começar comentando um pouco. Ele colocou bastante coisa em relação à pesquisa, descoberta e tal, e depois a gente pode ouvir o Thaís, o Adriano, ambos, sobre isso aí. Vamos lá. Luiz Carlos, muito obrigado pela sua colocação. Eu estava anotando aqui várias coisas, que eu estou numa fase da minha vida que eu esqueço das coisas. Então, eu preciso anotar para eu lembrar.
A sua primeira colocação, que eu acho super interessante a gente ressaltar aqui, é sobre inteligência artificial e inteligência artificial generativa. Quando a gente fala de IA, não é uma coisa nova, né? É uma coisa de 1956, se eu não me engano, alguma coisa assim. Quando a gente fala da generativa, que é o que gera maior impacto, que assusta, gera um deslumbre na gente, é o que a gente vê agora, né? A geração das coisas, como isso é feito de um jeito muito prático e muito acessível. Então é importante a gente ter essa distinção do que é IA, do que é IA generativa. Sobre o aspecto lúdico que você comentou, eu chamo de repertório. Eu acho que eu comentei isso, né? Assim, se você não tiver repertório, ou se você não trouxer o seu contexto, o seu repertório para o centro disso, da sua produção, vai ser super genérico. E aí essa preguiça de aceitar o que o ChatGPT te dá, é isso aí e tudo bem. Eu estava dando consultoria para uma agência de publicidade e eles fazem, a maior parte dos conteúdos deles são para rede social. E aí eles davam um comando no ChatGPT para produzir, sei lá, 15 a 20 posts de Instagram. É claro que não vai ficar bom. A qualidade do resultado, ela está diretamente relacionada ao empenho que você teve para gerar aquilo ali. Então, não tem como negligenciar esse seu repertório e achar só porque está pronto é que está bom. É diferente. E a própria IA tem uma diferença, eu não sei quem já usou Manus. O Manus é uma outra IA, ele atua mais como agente, não só como prompts diretos, igual o ChatGPT, Perplexity e Gemini. E ele tem uma função que é super interessante agora. Ele é gratuito, mas tem a versão paga. E quando você está na versão gratuita, ele te dá a opção. Você quer gerar a resposta com velocidade ou com qualidade? Se for velocidade, é gratuito. Agora, se for qualidade, fazendo uma pesquisa mais robusta, aí você vai ter que pagar. Então, tem uma diferença no modelo ou no formato em que a IA opera. Então, essa distinção entre velocidade e qualidade, ela está muito relacionada ao uso que a gente faz. Eu consigo gerar com velocidade, mas mesmo assim gerar com qualidade? Sim. Mas eu preciso ter uma lógica de diálogo, e não numa lógica de eu dou um prompt pedindo uma coisa, a IA me responde, aí eu peço outra coisa, e ele me responde com uma outra coisa. Tem vários memes, não sei se vocês já viram, mas de que tem um menininho e aí ele fala assim, gera para mim uma onda com cara feliz. Alguém já viu esse meme? Tem gente rindo, acho que já viu. E aí ele fica extremamente irritado, porque a cada comando, a IA gera um outro resultado. E o resultado não fica do jeito que ele quer e ele se estressa. Só que esse estresse dele não faz a IA mudar. Ele continua gerando outros resultados que não fazem tanto sentido assim. Então, qual é esse uso? Qual é a eficiência desse uso? A gente precisa pensar num jeito de gerar prompts. E teve alguém que comentou aqui sobre, eu acho que foi o Rafael, falando desse uso sofisticado, né? O que a gente entende como esse uso sofisticado? É só usar, é falar que tem IA no meu processo? Não sei. E aí, para responder mais a pergunta do Luiz Carlos, né, falando sobre o que seria esse divisor de águas, eu acho que é pensar, ou melhor, repensar nesses processos, né? Como a gente encara a inteligência artificial? Se eu conheço, eu entendo a lógica algorítmica, eu vou saber pedir. Isso é um uso sofisticado. Saber dar um prompt certo ou adequado, né? Colocar uma estrutura, como ele deve agir, qual é o contexto, quais são as etapas, para que ele de fato dê o que você gere o que você precisa. Esse é um uso sofisticado. O divisor de águas é saber usar a plataforma. Mas a gente só... Mas você precisa ter um conhecimento. Um conhecimento que é o seu repertório, que é o que você chama de lúdico, e um conhecimento de como a plataforma opera. Porque de nada adianta eu dar os comandos se eu não sei o que é um comando. Ou se eu não sei elaborar um comando dessa forma robusta, né, assim, como ele deveria ser gerado. Tá ligado. Ligou. Falando um pouco até desse ponto de vista, assim, como roteirista e como representante da associação, quando a gente está falando até sobre essa padronização daquilo que a IA gera, né, e eu acho que um termo ótimo é a pasteurização daquilo que
E até uma coisa que o Rafael disse, que é sobre se a sua audiência se importa ou não. E isso eu acho que é fundamental, porque para muitas coisas, de fato, não vai. E aí é que a gente, várias profissões, né, já estão mais em risco do que outras por conta disso, porque a audiência realmente não faz parte. Mas aqui, falando enquanto autora, e dentro de um festival, né, de cinema, e a gente precisa pensar muito no que essa indústria ela quer, né, nessa indústria visualiza. Porque se a gente está num momento da economia de atenção, o quanto que essas grandes plataformas de streaming ou produtoras, elas ganham com produtos pasteurizados, né, com produtos que... Óbvio que hoje a quantidade infinita de conteúdo que se tem exigido em YouTube, até na Netflix, porque se ganha muito na quantidade, então esses produtos, obviamente, eles ganham em ser pasteurizados e a audiência não vai se importar, mas mais do que nunca também a gente está precisando de narrativas únicas e narrativas que só um humano pode criar, né? Então, eu acho que dentro da nossa indústria do audiovisual, esse é o grande diferencial, que nós ainda estamos pautados ali, a nossa base ainda é a criação, né? Aquilo que é único, aquilo que se diferencia, aquilo que vai te fazer ligar na Netflix, não na HBO e etc. Então, isso é um dado, assim, algo positivo para a gente, né? Para o nosso lado. Mas, enfim, eu acho que era isso que eu tenho, que eu acho que é o nosso grande diferencial nesse momento de disputa, né? Por atenção, enfim. Tá ligado. Acho que essa questão da pasteurização, né, que a Thaís, minha companheira roteirista, quando você faz as buscas, né, e quando você vê as histórias que essa IA generativa produz, elas tendem aos clichês, né? Aos grandes clichês. Então, existem livros prontos na Amazon de romances picantes, ótimos, para quem quiser ler romances picantes, nessa linguagem, nesses clichês, nessas histórias, que são repetições de todas as outras histórias que a gente já ouviu. E aí eu acho que é isso, né? Como é que a gente sai disso? Porque como é que a gente vai também continuar, o que eu falei do perigo de ficar presa no passado, quando a gente delega a criação a essa IA, foi porque a gente já foi ensinando para ela o repertório que a gente já tinha, mas é preciso que nós, humanos, criemos, né? E outros padrões e outras imagens e outros futuros a partir do nosso repertório, da nossa subjetividade, para que exista um outro futuro possível, né? Porque esse que está traçado, esse desse jeito, eu acho que ele não está suficiente, nem bom e nem humano para ninguém, né? Aqui do lado. Por favor. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Isabela. E eu acho que para implementar nisso, a gente está vivendo também um período que a inteligência artificial traz muita coisa errada. Então, além disso, de ter muito conhecimento, está me enfrentando muito. Fala alguma coisa para mim sobre esse determinado assunto, ela te fala com 100% de certeza que é isso, mas você, igual a gente está discutindo, que tem um conhecimento prévio, fala, não, eu estudei 10 anos sobre isso e está errado. Ela, é verdade, está errado, desculpa. E, além disso, a gente tem enfrentado também que ela está incentivando até um pouco o que a Adriana falou, que a gente tem que ter que tem muita ascensão, né, que a gente está vendo isso, e está incentivando, a inteligência artificial vem incentivando isso. Às vezes a gente está vendo muito pensamentos que a pessoa compartilha ali, como se fosse até um profissional da saúde, alguma coisa, e a inteligência reafirma isso que você está trazendo e fala, está correto, está certo, continua, vai em frente. Então, isso é uma coisa que, se você não souber o que você está fazendo, é muito difícil de você não se deixar levar
que a gente pensa, uma inteligência que está aí há 70 anos, né, que a gente está desenvolvendo, fala, às vezes ela é mais inteligente do que eu. E se a gente não tiver esse conhecimento prévio, acaba se levando. Então, uma pergunta que eu queria fazer até mais para o Rafael, para Adriano, como que vocês veem que pode ir contra essa onda que a gente está tendo, das pessoas estarem confiando mais nas inteligências do que em profissionais, no conhecimento e tendo aquilo como uma verdade absoluta? Antes até das respostas, muito obrigado. Isabela, né? Obrigado, Isabela. É isso que você falou, até para passar para eles. Eu estava procurando a matéria que eu não vou encontrar agora, não vou ficar pesquisando. Mas a Folha de São Paulo publicou uma matéria, acho que um mês atrás, provavelmente o Lucas, nas pesquisas dele, deve ter se deparado nela, de que a IA, em especial o ChatGPT, que é o mais popular, ele preza pela educação. Né? Então, ele tem duas características que são programadas. A primeira é que ele nunca vai deixar de te dar uma resposta, nem que ele precise inventá-la. A segunda é que ele vai ser sempre muito educado, porque a programação do ChatGPT, internamente lá entre os programadores, é uma orientação de que o usuário precisa se sentir confortável na plataforma. Então ela não pode ser grosseira, mal educada, te chamar de burro, né? Enfim, ela tem que te tratar como uma interação que te deixe confortável para que você continue usando, não saia dela e meio que acredite em tudo que ela está te dizendo, inclusive quando você diz que ela está errada. Ela pede desculpa, ela diz, não, você tem razão, não vou fazer isso mais. Tem um cuidadinho ali, até tem um artigo muito bom, não sei quem escreveu, que a IA já aprendeu a puxar o saco, né? Porque é uma estratégia de utilização e usabilidade que eu quero ficar bem ali, né? Se eu sou maltratado, e muitas aspas maltratado, na minha terapia, na minha sala de aula, no meu trabalho, no meu ambiente familiar, na IA você não será maltratado. Então isso pode gerar desde um uso indiscriminado e acrítico da IA, porque ela está ali interagindo com você de uma maneira educada, quanto também um certo vício, e até vou complementar a pergunta e perguntar, Lucas, se vocês já estão pesquisando uma utilização compulsiva de IA, como a gente já percebe, às vezes, seja em pessoas próximas, mas também lendo um pouco sobre isso, de pessoas que já, sei lá, se consultam terapeuticamente, né, psicologicamente, utilizando as ferramentas e tal. Se vocês já chegaram nesse nível de pesquisa acadêmica sobre o uso de compulsão. E, enfim, mas me chamou a atenção quando você levanta a questão de que ela pede desculpas, né? Ela jamais vai deixar de te dar um resultado, assim, mesmo que ela precise fazer um desvio e inventar um negócio completamente disparado. Gratuito, né? Oi? A não ser no plano gratuito, ela não responde. É verdade, é verdade. Ela pode parar de responder, né? Enquanto ela puder te responder, e ela pede desculpa até porque acabou a cota, né? Fala, infelizmente agora você vai ter que pagar. Enfim, Lucas, e depois acho que direcionou também Rafael, quiser comentar alguma coisa. Várias coisas na minha cabeça fica borbulhando. Assim. É bom quando tem pessoas de áreas que não são exatamente as mesmas que as nossas, e aí você consegue ter perspectivas diferentes. Sobre essa utilização, né, da inteligência artificial. Por que a boa parte das pessoas usa a inteligência artificial para fazer terapia? Porque ela não vai te desagradar, e ela vai dizer o que você quer ouvir. Ela nunca vai dizer algo contra. E aí, isso que o Marcelo estava dizendo, testem depois. Eu sou muito de ver as matérias e testar. E aí, acho que foi quando saiu essa matéria, eu fui testar, e eu comecei a dar umas respostas meio grosseiras. E aí ele sempre, me desculpe, não foi a resposta que você queria, vou melhorar, e gera uma outra resposta. Eu falei, não, eu quero que você me responda de uma forma grosseira e use um palavrão. E ele falou, eu entendo que você quer isso, mas eu não posso fazer, não sei o que tem, tal. E ele disse desse jeito. E aí outra vez eu fui fazer um teste sobre cálculo de dieta, peguei uma dieta de uma nutricionista e joguei lá. E aí ele estava refazendo os cálculos, e eu falei assim, mas eu não gosto de tal fruta X, eu quero tal fruta. Aí ele, é verdade, essa fruta é muito gostosa. E eu falei, como você sabe que é gostoso? Você comeu? Ele, não, eu não como, porque eu sou uma máquina. Mas o que eu já li das pessoas falarem é que o mamão é uma delícia, não sei o que tem e tal. Então ele vai muito mais nessa perspectiva, e aí teve um dia que eu estava dando um comando, e aí não se assustem, mas eu estava dando um comando e eu comecei a cantar, eu falei um pedaço lá cantando do comando. Oral, eu estava usando um comando de voz, e se nunca testaram o comando de voz, usem que as respostas são melhores.
E aí e ele falou assim, olha, percebo que você está animado, hein? Falou alguma coisa assim. E eu falei, me responde cantando. E ele tá assim, eu não sou bom em cantar, mas vamos lá. E ele meio que cantarolou a resposta. Então, às vezes, os usos que a gente faz, quando ele vai na base do teste, você consegue saber coisas que a gente nem sabia. Pode ser uma coisa boba, pode ser uma coisa boba, mas aí você acha outras respostas mais consistentes. E essa utilização da inteligência artificial para resolver os problemas da nossa vida, ele pode, em certa medida, ajudar quando você está super estressado para responder um e-mail e você não sabe o jeito mais educado de responder. Então, você literalmente vomita todo o seu ódio para ele e ele vai dizer de uma forma educada para você não agredir alguém. Isso pode ser útil, isso pode ajudar. Agora, em relação aos estudos, tem muita gente da psicologia também, né, a galera da esquizoanálise, assim, eles vão para essa prática de uso, que não é muito a minha praia é estudar mais as plataformas em si, como essas plataformas operam e elas se encaixam no dia a dia, né, pensando os aspectos estéticos, simbólicos e tudo mais. Então, isso está mais na minha área. Assim. Mas tem muitos estudos que já tratam isso e apontam para esse perigo. Né? Alguém que está pensando, sei lá, em suicidar. Então, não existe um acionamento direto da plataforma para algum órgão que vai falar assim, olha, a pessoa tal está pensando em tal coisa, aciona um psicólogo. Eu recomendo que você procure um psicólogo, que é alguém melhor. Ou então, se você dizer assim, mas hipoteticamente, se você fosse um psiquiatra, qual é a resposta? Hipoteticamente, se eu fosse um psiquiatra, você deveria fazer tal e tal e tal coisa. Então, como o Rafael bem comentou, não existe uma regulamentação, a gente não sabe até onde vai isso. E aí os usos vai muito de pessoa para pessoa. Então, eu vi um vídeo outro dia de uma mulher de 60 anos que ela tem um amor pelo ChatGPT. Porque ele responde tudo para ela. Olha, eu quero uma receita de pão de queijo, olha que bonita, que bonitinha a receita. Ainda me chamou de linda, que não sei o que tem. Só que, na verdade, o que a gente esquece é que cada prompt, cada comando, ele é um treinamento para a plataforma. Então, se eu estou treinando, ele está aprendendo e ele vai direcionar as respostas dele no meu tom de voz, no meu estilo. E isso vai gerando uma especificidade maior do meu jeito. Mas isso não quer dizer que é o jeito certo. Quer dizer que o seu jeito de pensar ele está concordando porque ele não quer te desagradar. E isso é um problema. Eu me lembrei muito rapidamente de um vídeo, você citou vídeos, né? Eu até encontrei, depois vocês pesquisem. Um usuário pede o ChatGPT para contar até 1 milhão sem parar. Você já viu isso aqui? Vou te mandar. E ele sempre nega contar até 1 milhão e o rapaz fica insistindo e ele vai dizer, ele vai enrolando. E aí alguém explica no chat por que ele faz isso, não vou dar spoilers. Mas é uma coisa. Mentira, que eu não encontrei a resposta. Mas tem muito a ver com isso que o Lucas está falando. Eu encontrei, eu até leio aqui, mas que tudo tem um motivo, né? Isso é que é interessante. Não é engraçado ou impossível. Se ele não conta até 1 milhão, existe um motivo, inclusive econômico, para ele não fazer isso. Eu vou encontrar e a gente volta. Você ia comentar alguma coisa, né, Rafael? Não, é só porque foi direcionado também ali, né, para responder. Na realidade, a gente tem a questão 1984 do Big Brother, acho que o ChatGPT e essas inteligências são a grande mãe, né? Tipo, nunca vão dizer não, tem uma educação positiva ali, e realmente isso é delicado. E aí a sua preocupação de como que a gente pode, o que esperar efetivamente do uso dos humanos em relação a essa inteligência artificial, eu não sei se as perspectivas são muito otimistas, não. Eu acho que a gente está pasteurizando também a inteligência, né? Eu acho é uma coisa preocupante. Sei que não tem muito a ver com o direito, mas eu sou pai de 2 meninas, então me preocupo muito, né? Uma tem 11 e outra tem 6. Eu penso que futuro que efetivamente vai ter, e eu como pai, e também pai educador, porque a gente acaba sendo educador também, eu me preocupo muito por ensinar para elas um uso inteligente e consciente dessa tecnologia. Um uso em que você potencializa a sua própria intelectualidade, não efetivamente transferindo, né, como colocado pela Adriana, para inteligência artificial resolver as demandas mais simples que você tem no seu dia a dia. Então, eu acredito muito na educação. Por exemplo, estudar a história da filosofia, desde que você vá validando efetivamente os resultados, é muito interessante. Usar, então, como uma ferramenta de aprendizado é uma ferramenta valiosa, porque não é só uma grande mãe, é um professor de paciência infinita.
Então, você pode repetir 1000 vezes, falar, cara, não entendi. Agora explica como se eu tivesse 3 anos, agora como se eu tivesse 2 anos. Não, eu não entendi blockchain. Por favor, me explica de novo. Tá, me fala como é que vai ser o dia a dia de um cara que tem uma empresa de blockchain. Então, nesse sentido, eu acho que é um uso interessante. Só que eu acho que a tendência é ficar cada vez mais e mais medíocre, assim, a gente ter efetivamente um uso que vai transferir a nossa capacidade para a máquina, isso me preocupa, né? Isso, tem sim. Quem levantou a mão aqui, pode passar para ele que está aí do ladinho e depois ali. Isso, a gente tem um tempinho aqui. Boa tarde, pessoal. Matheus Boechat falando por aqui. Eu sou estudante de cinema e audiovisual da PUC Coração Eucarístico. E aproveitando que a gente está na temática sobre a inteligência artificial, eu vejo que é uma tecnologia que não somente está muito em alta, como também está com uma demanda muito altíssima também. E falando a verdade, me traz aquela sensação da gente estar assistindo o filme do Exterminador do Futuro, do James Cameron, da Guerra contra as Máquinas. E então, falando nisso, até o próprio cineasta James Cameron já deixou claro que não planeja muito utilizar a inteligência artificial nos seus filmes. E queria deixar claro que muitas vezes, em relação à inteligência artificial, quando é utilizada, muitas vezes tem essa parte aí da utilização do agrado, como mencionou, para poder evitar o desagrado, de que tem a versão paga também, que está muito em alta para poder utilizar para áreas envolvendo vendas na internet, utilizando marketing digital, utilizando a promoção paga para poder fazer as vendas de cursos online, vendas que tiver vendendo na internet, que seja como um youtuber ou como se for para gerar engajamento nas redes sociais, qualquer coisa. Aí, então, por conta disso, eu gostaria de pedir um pouco a opinião de vocês sobre como vocês pensariam a respeito sobre o que vocês pensam, não somente como vai ser daqui para frente com esse tipo de tecnologia, como também gostaria de saber também como serão as tendências, em que vocês acreditam que a inteligência artificial possa proporcionar para nós futuramente. Gostaria de ouvir a opinião de vocês a respeito. Desculpe, seu nome é... Desculpe? Matheus. Ele trouxe a pauta Caminhos para o Futuro. Alguém quer começar a comentar isso daí? A gente pode pegar umas duas vozes. Você já deve estar mexendo com isso lá. A gente sempre vai pensar nessas projeções de futuro, né? E aí eu prefiro olhar para a tendência como agenda emergente. O que é uma agenda emergente? A gente olha para os espaços, para os lugares, e a gente vê o que está acontecendo ali, e o que sai dali que pode ser uma potência, né? E não só ficar prevendo as coisas e tudo mais. Uma coisa mais pé no chão. Acho que existe um uso muito claro e evidente de inteligência artificial para as áreas de marketing. Não sei se todo mundo viu, mas a Latam divulgou recentemente uma campanha, e a campanha é feita com vídeos de inteligência artificial. A Aramis, uma marca de roupa masculina, eles fizeram vários, e aí esses vídeos são gerados com IA 100%. Já a Aramis tem feito publicações, né, a produção da comunicação deles feito colaborativa. Então, até certa medida, isso é feito gerado com a inteligência artificial, mas não chega lá do jeito que eles querem. Então, gera uma imagem, mas é um designer para mexer em alguma coisa, ou inserir um design gráfico naquilo ali e tal. Então, eu acho que uma perspectiva de futuro, existe um refinamento dessas plataformas. A partir do uso das pessoas e ver o que eles querem gerar, isso vai sendo aprimorado, né? A gente comentou que é muito fácil ver o que é feito com inteligência artificial e o que não é. Mas essa visibilidade, a gente vai perdendo ela com o passar do tempo. Porque as plataformas vão aprendendo muito mais e gerando resultados muito melhores. É só você pensar, as primeiras imagens geradas com IA, as mãos tinham 5 dedos ou 2 dedos, os olhos não eram tão nítidos,
Hoje tem o próprio ChatGPT, ou então o Sora, né, do ChatGPT, gera imagens que geram até as rugas das pessoas. Então, você tem que saber pedir. Se você pedir, ele vai gerar de uma forma muito mais elaborada essa imagem. E aí, pensando em como vai ser daqui para frente, eu acho que é um aprimoramento da plataforma, das plataformas no resultado gerado, mas também um aprimoramento nosso de saber como essas plataformas funcionam, isso sem considerar os outros impactos, né? Mas falando para a indústria, eu vejo um uso muito mais consciente. Mas isso não é uma coisa para agora, porque ainda está na hype, está todo mundo entendendo que generativas são essas e quais a gente deveria usar. Vamos finalizar com você, por favor. Peraí. Só um segundo. De onde está vindo essa voz? Só aguardar ele fazer uma perguntinha que ele não fez ainda, e aí a gente encerra com você. Não, tudo bem. Não, na verdade é rápido. Eu queria, na verdade, contar um relato. Eu trabalho com inteligência artificial, eu trabalho na O2 Pós, meu nome é Eduardo, e a gente tem dentro da O2 Pós, a gente tem a O2 Bot. Tudo vai com a O2 antes, né? O2 Bot, O2 Pós, O2 Play. E é muito interessante a maneira como não é tão fácil incorporar IA dentro de um filme. Não é tão simples assim. O que eu quero dizer com isso a gente tem vários processos que a gente pode incorporar. Então, por exemplo, gerar um asset, que é um aspecto dentro de um VFX, você gera esse asset em IA. Para você aplicar esse asset no filme, não é tão fácil. Assim, não estou defendendo a IA, mas estou falando que existe uma linha aí que não é... não vou usar a IA no meu filme. Calma, peraí, vamos entender. Então, por exemplo, teve uma propaganda que a gente fez da Nomad com Will Smith. E o Will Smith falando, etc., em inglês, então a gente está com a Nomad, vai ser ótimo, etc. Não, mas você não está me entendendo, então eu vou mudar de língua. E aí ele começa a falar com a voz dele em português, em inglês, em francês, japonês, o que for. A parte, para vocês terem uma ideia de quão difícil foi fazer o Will Smith falar todas essas línguas, mesmo com IA, a gente ia para a dublagem, não foi para a dublagem, no final a gente fez realmente com um áudio só. E fazer o lip sync dele, usar a comp, fazer o match de como move a voz, para ele poder falar em japonês. Então, esse trabalho ele é muito minucioso, ele não é tão preto no branco assim. Acho que existe um range muito grande para a gente falar sobre o uso da IA no audiovisual, né? E, ao mesmo tempo, você se assusta, né? Porque, recentemente, não sei se vocês viram, mas na China, aquele filme que foi para a Netflix chamado Together, que é um body horror, é uma coisa que um vai fagocitando o outro, é uma coisa muito doida. Tem uma cena de um casamento gay no meio do filme. E quando ele foi exibido na China, o casamento gay, o que era um cara, virou uma mulher. Então, é super delicado, né? Acho que é interessante cada vez mais painéis como esse, Thaís, Rafael, Adriana, Lucas, vocês estarem aqui, Marcelo, justamente discutindo tudo isso, porque já a pasta saiu do tubo, né? Não volta. Então, é isso. Acho muito legal o espaço e essas discussões, assim. É um comentário de experiência, meu. Legal, cara. Obrigado. Sim, por favor, Thaís. Foi. Como é que é seu nome mesmo? Eduardo. Isso que você falou é muito bom, porque a gente estava semana passada lá no Festival de Brasília, numa mesa que a Abra estava mediando, e o Paulo Barcelos estava lá, da O2, falando sobre isso. E isso que eu trouxe no meu texto foi muito do que ele fala também, que é isso. A IA, enquanto ferramenta, ela pode baratear e usar, porque dentro do contexto brasileiro ainda é muito caro, né, e a gente tem orçamentos muito limitados. E é isso, enquanto ferramenta, ele é um grande entusiasta, né? Falou lá de todas as ferramentas que ele tem. Mas é isso, é esse uso enquanto proporcionar para o audiovisual possibilidades que para a gente ainda é muito, muito difícil e que impacta diretamente na qualidade, né, das nossas obras e tudo mais. Enfim, é isso que a gente defende, que a IA, enquanto ferramenta, seja para o criador, seja para o pós, toda essa cadeia, ela é muito importante e vai ser muito ainda, né? Então, as possibilidades são mil.
Enfim, é isso, mas a nossa preocupação é como é que a gente vai fazer isso protegendo o direito autoral, que aí que é o que o Rafael falou, não é fácil, não é difícil, aprovar lei também não é. A gente já foi a Brasília só nesse segundo semestre umas 4 vezes para brigar contra o lobby, não só do direito autoral, mas como do VOD. Enfim, é difícil, mas o que a gente visualiza para o futuro quando a gente passar essa ideia mesmo de que a gente pode fazer perguntas comportamentais ou resolver grandes questões da humanidade com a IA, de que é uma ferramenta que realmente é maravilhosa. Pessoal, a gente vai ouvir só mais. A gente vai ter que encerrar, nós não podemos estender muito, mas se vocês dois forem muito breves ao mesmo tempo, a gente consegue. Aproveita que está pertinho, passa um microfone para o outro e mandem, mas não deixe o pessoal do cerimonial saber. Eu cheguei um pouquinho atrasado. Meu nome é Gabriel, sou realizador. Eu cheguei no meio da fala do Lucas. Eu não sei se você tocou nesse assunto, mas eu tenho um pouquinho de interesse em tecnologia, não sou da área, mas eu vi filosoficamente algumas pessoas da área que se recusam a chamar de IA, e principalmente o ChatGPT. Eu sei que você mostrou um monte de modelos e a gente poderia entrar nas especificidades desse modelo, mas eles continuam chamando de LLM, o que a gente tem, né? Que foi o grande salto, pelo que eu entendo, é isso, né? A capacidade da máquina compreender a nossa linguagem, né? Se essa discussão filosófica, porque às vezes eu sinto que a gente coloca tudo como IA e não parece que o que é IA, né? Será que a inteligência define a autonomia total da máquina, né? Eu sei que a gente entra aí na questão do AGI, outras discussões filosóficas mais sérias até, né? Mas se você se debruçou na academia sobre esse assunto da distinção entre LLM, que eu ouço tantas pessoas falando, e eu vou tentar fazer uma segunda pergunta, uma coisa mais assustadora que eu vi de longe era um plano de sacrifício do Tarkovsky, que o cara mostrou no Twitter o plano original, né? E ele mostrou o plano feito por IA, que ele conseguiu dar a volta no ator, né? O plano era um plano sequência assim, né? Num eixo só, não. Ele inventou um movimento de câmera dentro de um plano pré-existente, né? Eu fiquei assustador porque era muito bom, a qualidade técnica, mas eu fiquei também completamente assustado quando eu falei, opa, a gente tem um passado inteiro em jogo aqui, né? Principalmente do aspecto de preservação. Se todo o nosso material de audiovisual está na nuvem, quem me garante que em 2050 eu vou dar play no Cidadão Kane, ou quem for dar play no Cidadão Kane, a gente vai estar vendo uma versão íntegra e preservada daquele filme. Sabe, o exemplo que ele citou, né, da China, não pode acontecer com filmes que já foram feitos, e a gente tem 120 anos de história de cinema para preservar, além de outras obras, né? Fico pensando que, e eu sei que você falou que a questão regulatória é o caos, né? O Rafael falou, então tem tanta coisa para a gente pensar sobre o assunto. É o que ele falou, a gente tem que fazer esses painéis inúmeras vezes, porque é quase infinitas discussões que a gente vai entrar aqui, né? Só esse panorama, desculpa, eu me estendi. Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Luiz, sou da Cinecolor, parte de pós-produção. É muito legal esse painel, muito bacana. Eu queria fazer só um comentário sobre a inteligência artificial, que é uma coisa que a gente está vendo lá, que eu acho que vai ser os primeiros abatidos, até por uma questão de uso de máquina, que é o áudio, que é muito mais rápido, muito mais fácil de processar, especificamente com o Foley, que é uma coisa que a gente tem na Cinecolor, que é Foley, que são 2, 3, 4 pessoas fazendo todo o som de um filme. Hoje em dia, você já tem no pacote Adobe, que você já paga, já tem um Foley lá, está em beta ainda. E a gente começou a testar e é assustador para quem trabalha nessa área. Eu acho que o que vai acontecer, queria saber a opinião de vocês, é que daqui para frente a gente não vai ter mais operadores ou artistas, a gente vai ter curadores tocando 20 projetos de uma vez. Um roteirista fazendo 20 roteiros, um artista de foley fazendo 20 filmes. Queria saber se vocês têm essa visão ou não. E aproveitando um pouco mais para o Lucas, sobre se tem alguma pesquisa do que se usa hoje em dia LLM, que vai acabar caindo numa pasteurização, se depois não vai ter outro pulo que vai resolver essa pasteurização, e aí a gente está tudo perdido.
Pergunta Acho que, mais. obrigado, obrigado. Acho que a gente pode ouvir a Adriana ou Thaís quiserem comentar a parte dele, falou do Foley e tal, isso pode ser interessante. Em relação às questões da filosofia da IA ou das especulações, eu vou pedir o Lucas para definir um caminho só para a resposta, porque muitas das coisas de fato você já falou, e a especulação eu acho que também a IA, esse assunto gera isso, né? A gente fica muito aflito em saber o que vai ser, inclusive está o nome da mesa, mas também a gente pode ficar girando em círculos sobre o que pode vir a ser. Então, vamos tentar ficar um pouco no presente. Você quer comentar alguma coisa sobre o que ele perguntou? Tá funcionando. Acho que rapidamente, eu acho que a gente já vem sendo curador, né, de informação, de, né, muito mais. Acho que ao longo dos anos a gente tem muitos comandos, até antes da generativa e tudo, que a gente tem muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo, e se a gente pensar na nossa vida, no nosso mundo, nas redes sociais, na internet, em todos os estímulos e tal, a gente é cada vez mais curador das coisas. Então, acho que nesse sentido, sim, faz muito sentido. É interessante mesmo pensar a questão do áudio, porque no áudio a gente já chegou em lugares que a imagem ainda está longe de chegar, né? E no aperfeiçoamento, inclusive na imitação, né? De vozes reais e de coisas reais, assim, que realmente... Mas é isso, né? Acho que toda a nossa discussão aqui, a conclusão é como é que a gente faz isso de maneira consciente, crítica e ética, porque já é uma realidade mesmo. Algumas profissões vão ser e já estão sendo muito mais impactadas, né? Eu acho que eu falei isso. Mas jornalistas, dubladores, tem sido já, enfim, dentro desse grupo de entidades que estão nessa briga pelo PL, os dubladores hoje eles estão numa situação muito mais sensível. E é isso, o áudio ele já está, de fato, em lugares mais avançados, né? E eu acho que todas as revoluções tecnológicas, muitas profissões foram impactadas e deixaram de existir por conta delas, né? Então, inclusive, datilógrafo. Então, essa, hoje, é uma discussão que está todo mundo muito temeroso mesmo. Porque é isso. Quais são, de fato, as profissões que vão ser impactadas, né? E falando o que o Marcelo falou, é um pouco sobre... algumas coisas elas estão no futuro, então os criadores, por exemplo, eu acho que ainda está muito no futuro de pensar o que vai ser dos roteiristas daqui para frente, daqui a 5, 10 anos. É muito difícil prever, muito difícil, mas de fato algumas agora, estão sendo impactadas. Os atores, dubladores já estão sendo obrigados a assinar contratos em que cedem totalmente o direito, né, a sua imagem, a sua voz, eternamente, e eles estão nesse lugar de que não dá para negociar, porque os contratos são impostos, enfim, eu acho que são essas práticas aí que a gente tem tentado tornar um pouco mais éticas, né, e a gente espera que a regulação traga isso, que isso não seja de forma impositiva, e que se respeite ali, né, a toda a criação, enfim, e dê opção, né, para que esses profissionais façam o opt-out, né, que se retirem ali. Mas isso falando dos dubladores, né? Eu acho que no caso do Foley, realmente, eu imagino que seja ainda mais complexo. Tentar imaginar. Desculpe. Mas... Tá, vou pedir que o Lucas então conclua, Lucas, e avisando que a gente vai encerrar também, porque tem uma mesa aqui imediatamente seguinte, que é um estudo de caso de alguns filmes do Brasil Cinemonte, por isso a gente não pode ultrapassar mais do que eu já ultrapassei. Tá, eu vou ser bem objetivo, e aí se vocês tiverem dúvida, a gente conversa no paralelo. Quando a gente fala no senso comum, pensando o que é inteligência artificial, as pessoas não querem saber de fato o que é. Elas querem um resultado e que o resultado seja bem gerado. Ponto. Quando a gente fala de LLM, isso são modelos de linguagem. Então, o ChatGPT é um modelo de linguagem? Não, o GPT é um modelo de linguagem. O chat é a interface onde você faz as interações e tudo mais. Ele é um modelo de linguagem, igual existem vários outros modelos que a gente pode trabalhar. Quando a gente pensa aí nessa pasteurização, né, que foi a outra pergunta,
eu vejo que pode existir uma microsegmentação dessas plataformas. A gente sabe, né, o ChatGPT é o mais conhecido, mais utilizado, só que existem as outras. Então, outras plataformas generativas fazem coisas melhores que o ChatGPT. Exemplo, o Perplexity ele é melhor para a busca de notícia, coisa mais em tempo real. Então, as plataformas elas podem ter essas especificidades. Humanos tem uma lógica mais de agente, o funcionamento mais de agente, tá mais de pesquisa. Se você quer vasculhar mais informações e os dados mais robustos, você vai para humanos e não vai para o ChatGPT. Todos eles entregam mais ou menos o mesmo tipo de resultado, alguns melhores do que outros, dependendo da funcionalidade. Então, eu acho que essa microsegmentação, o Claude, né, eu quero gerar algum código, então eu vou usar ele especificamente, não o ChatGPT. Ambos entregam, mas a qualidade técnica mais refinada para determinado tipo de comando, eu acho que, né, não sei se pasteuriza tanto, mas eu acho que essa lógica da microsegmentação pode fazer essa diferença das plataformas. Não acho que as profissões, elas... não acho que vai se perder, assim, né? É muito latente esse medo, né? Porque se eu sou redator, ou se eu sou roteirista, eu posso perder a minha profissão. Eu acho que existe uma mudança no processo de trabalho. Até porque a gente não vai confiar 100% nos resultados da IA, pelo que a gente já viu aqui. Então, o papel talvez não seja de produzir um conteúdo mais revisado, uma lógica mais de curadoria. Existe uma mudança de mercado aí. E o próprio uso da plataforma, como o Eduardo, eu acho, comentou, Eduardo, né? O processo criativo para audiovisual, ele pode ter vários caminhos, dependendo da sua perspectiva. Por exemplo, no seu caso, você poderia usar o HeyGen para gerar o vídeo já numa linguagem, ou você pode fazer isso separado pelo Eleven Labs e depois fazer o lip sync. Então, existem possibilidades e não existe um padrão. Depende muito do que a gente quer usar e como a gente vai encarar essas plataformas e acoplando elas nos nossos dia a dia. Gente, muito obrigado, Lucas, Adriana, Rafael e Thaís. E a presença de vocês vejam que o assunto não acaba, dá para ter uma mesa dessa por dia durante o ano inteiro e ainda terá conversa. E, aliás, isso é uma coisa muito interessante para a gente terminar. Uma discussão como essa não acontece nas plataformas de IA, por enquanto só entre os humanos. Obrigado, gente. Boa tarde.